Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bem, queridos, nós estamos nesse momento maravilhoso falando sobre alguns personagens da Bíblia. E eu hoje gostaria de falar assim, não vou ler um texto específico, mas eu gostaria de falar alguma coisa sobre os 12 filhos de Jacó. Tudo começou com Abraão, você já sabe disso. Abraão e Sara, na velhice, tiveram um filho e deram o nome de Isaac, que inclusive significa sorriso ou riso ou alegria, né? Aquele que fez a mãe sorrir, porque na velhice ela teve um filho, ela pôde rir de novo. E Isaac casou com Rebeca, sua prima, e teve 2 filhos. Um filho se debandou, o outro se permaneceu, e a promessa de Deus caiu sobre ele. E esse era Jacó, porque o Esaú se corrompeu terrivelmente. O Jacó foi obediente, o Jacó continuou na linha da descendência de Abraão, a linha daqueles que creem, que buscam a Deus. Ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos é que fizeram a multiplicação. Mas Jacó passou por muitas coisas, muitas mesmo. Uma delas foi quando seu filho José foi para o Egito, e hoje é chamado de José do Egito. Então, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, e Jacó, pai dos 12 patriarcas. O número 12 é muito significativo. 12 é o número da igreja. São 12 os patriarcas, mas também são 12 os apóstolos. O número 12 é muito significativo, demais, por causa desses 2 itens. Os 12 do Velho Testamento, formando a igreja de Deus do Velho Testamento, e os 12 no Novo Testamento, formando a igreja de Jesus no Novo Testamento. Então eu quero falar desses 12 filhos de Jacó. O mais velho era o Rúben. Esse Rúben não tem muito que destacar dele, teve vida normal, vida, dizer, sem muita coisa extra, mas há alguma coisa muito ruim sobre a vida desse homem, o Rúben. O Rúben, ele teve relações sexuais com uma das mulheres do seu pai, e isso foi muito mal para ele, muito mesmo. Foi terrível. Aliás, então ele teve relações sexuais com a mãe de irmãos dele. Muito ruim. Para ele foi um desastre isso aí. Foi muito ruim. Tem as consequências disso aí, né? Outro filho, Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. Esses 2
esse Simeão e Levi fizeram uma coisa muito ruim, porque eles foram instrumento de violência, porque Diná, a irmã deles, foi estuprada quando o Jacó chegou, ele viajou e chegou numa região e sempre tem gente morando perto, e tinha um grupo, como se fosse um paizinho, mas era um grupo pequeno de gente. Amor era o chefe, e o seu filho se enamorou dessa Diná, e esses dois, o Simeão e o Levi, armaram uma cilada para eles e disse assim: se vocês se circuncidarem, então a gente deixa a nossa irmã casar com vocês. Eles se circuncidaram lá num determinado dia, e no terceiro dia, quando estava a dor mais profunda, mais difícil, que era muita dor, a circuncisão ela é muito dolorida, né? Sai muito sangue e tudo mais. Eles foram lá e mataram todos os homens. E eles disseram: nós não vamos deixar nunca nossa irmã ser abusada assim, de jeito nenhum. E foram defender. Interessante, mas também eles usaram de um estratagema ruim, enganação. Agora, o Levi, que foi um desses, tá? Mas o Levi, de Levi saíram os levitas. Os levitas não tiveram uma herança comum. Por quê? Porque os levitas tinham uma responsabilidade que era só deles, cuidar do tabernáculo de Deus desde Arão. Moisés era levita, Arão era levita. Mas na época de Moisés e Arão é que os levitas foram separados para fazer o trabalho no tabernáculo durante os 40 anos no deserto e para sempre no templo. Então, Arão era um sacerdote, e não pode haver um sacerdote fora da tribo de Levi. Mas Jesus foi sacerdote não segundo o judaísmo, não da tribo de Levi. Foi segundo a ordem de Melquisedeque, um homem que trabalhava, desconhecido. É claro que ele existiu, mas só ele foi sacerdote. Filho e tal, não foi. Jesus não teve filho para ser sacerdote, para se continuar. Ele é sacerdote eterno. Então, o Novo Testamento rompeu demais. Por isso que eles mataram Jesus com muita facilidade, porque eles ficaram muito doidos da vida, loucos, porque Jesus rompia com aqueles costumes, com aqueles princípios. Tá? Então o sacerdócio veio da tribo de Levi, e os levitas é que trabalhavam no templo, que tinham as obrigações de trabalhar no templo. É uma coisa muito interessante isso aí. Hoje em dia se fala que levita é aquele que canta, que tem grupo de música. Isso não é verdade, isso é uma meia verdade, bem pequena, bem pequena. Levita, o pastor é um levita, o que trabalha em música pode ser levita e pode não ser, dependendo como ele faz aquilo. E outros que trabalham no templo são levitas. Então não tem sentido o que se diz hoje. Judá não era o mais importante. Judá era problemático. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus veio da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. De Judá veio Jesus. Então você vê que é daqui que saiu tudo. Tudo que nós conhecemos, daqui que saiu. O sacerdócio, o rei Jesus, quem trabalha com as coisas de Deus. Tá? Então de Judá saiu o rei. Quando diz o leão da tribo de Judá, está se referindo a Jesus, que veio da tribo de Judá. E de Davi era um desses. Então por isso que diz que Jesus é filho de Davi. O versículo 10 de Gênesis 49 diz: o cetro não se arredará de Judá. Era uma profecia
que o próprio Jacó estava fazendo, uma profecia a respeito de Jesus. Quem tem o cetro é rei. Jesus é rei. Era uma profecia que sairia de Judá. Tá? Zebulon, não existe alguma coisa assim tão grande para destacar de Zebulon. Issacar é outro nome também, não tem coisas para destacar. Dan, também outra tribo. Gade, outra tribo. Azer, outra tribo. Naftali, outra tribo. E José. José, quero destacar também. José era aquele filho amado de Jacó. Aliás, deu um problema porque ele amava mais José do que os outros. E ele amava mais a mãe de José do que a mãe dos outros. Então, questão de família que nós vamos vendo. José foi para o Egito, vendido pelos ismaelitas, chegou no Egito, foi acusado de estuprar a mulher para cujo marido ele trabalhava, era escravo, né? Foi para a prisão, ele revelou os sonhos do faraó e se tornou o governador do Egito, José. José teve 2 filhos. E quando Manassés e Efraim, tá? Quando Jacó estava para morrer, ele chamou todos os seus filhos para abençoar, tal. Mas um dia também ele chamou José. E José trouxe os seus 2 filhos. E pôs o mais velho para receber a mão direita do avô Jacó, e o mais novo de cá para receber a imposição das mãos da mão esquerda. Mas Jacó, o que Jacó fez? Jacó sabia disso. Jacó fez assim, pôs a mão direita em cima desse e a mão esquerda em cima desse. E José disse: pai, está errado, é assim, pai. Ele disse: não, eu sei, meu filho. E abençoou e disse: seus 2 filhos são meus, José. São meus. Eles são meus. Eles são meus filhos. Eu quero te dizer que muitas vezes na Bíblia, ao invés de aparecer o nome de José como uma tribo, aparece o nome de Efraim e Manassés. Aparece o nome dos 2 filhos de José, como se fossem 2 tribos, como se fossem filhos de Jacó. Às vezes você diz: pastor, mas isso é meio confuso, não estou entendendo direito. Eu sei que é meio confuso mesmo, porque a gente às vezes não tem muita intimidade com aquilo. É meio confuso, mas é o significado. É como se Jacó tivesse adotado seus netos como filhos, não como netos, mas como filhos. Deus não tem filho natural como Jesus, só tem Jesus. Mas nós somos filhos adotivos. E a herança que é do filho, eu que não era filho, agora tenho a mesma herança, igual. Então essa é a adoção. Então são coisas que você vai vendo na Bíblia, quando lá no Apocalipse fala que ele selou das 12 tribos de Israel, ele separou, e fala que são homens separados, de tal tribo, são 12 mil de cada tribo, e vai especificando, das 144 mil. É muito interessante, porque Deus tem uma história para contar. Você conhece a história de Deus? Tem um hino muito antigo que diz: conta-me a história de Cristo, grava no meu coração essa inaudita história de graça, paz e perdão. Estou tentando contar um pouco da história para você. É a história da salvação. Obrigado, Deus, porque a história da salvação foi escrita e nós não precisamos ser ignorantes dela. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência.
pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos